Bom, se eu vou deixar como tá, porque eu não fico vendo as pessoas. Se chegar algum chat, eu vou abrir para ler, tá? Porque só sinaliza aqui com a corzinha, e aí eu posso, de repente, responder na hora. Então, quem quiser, por favor, porque aí eu vou ficar falando para cacete, não é legal. Então, seria legal vocês interromperem mesmo, aí eu dou uma paradinha. Eu já vou limar muito dos meus slides para não ficar monótono e muito longo, mas Os microfones estão é, abertos. Quem quiser pode abrir, interromper, falar zero. ou bota no chat, eu abro e leio, e boto na tela e ou fala, pode me interromper à vontade, ok? Só para introduzir uma coisinha. Eu coloquei esse sala de aula porque, na realidade, eu esqueci de passar isso para o Flávio, porque seria a temática LGBTQIA+, e as histórias em quadrinhos, mas a minha pegada, originalmente, seria para colocar isso também em função da sala de aula, tá? Então, no finalzinho, a gente vai chegar lá, tá? Deixa eu fazer primeiro uma introdução, tá? Eu vou dividir a apresentação em duas partes, tá? A primeira parte, eu vou falar exatamente dessa temática propriamente dita, LGBTQIA+, e homofobia e algumas coisas relacionadas, tá legal? Mas eu quero avisar algumas coisas antes, tá? Primeiro que esse não seria o meu lugar de fala, esse não seria o meu local de fala, tá? Nem acadêmico, porque eu não me dedico especificamente a essa área de pesquisa, ainda, né? Só informalmente. Nem profissional, né? Porque eu não trabalho especificamente com isso, nem de vida, porque eu não sou militante dessa área, né? Eu não sou nenhum membro da comunidade LGBT. Então, tecnicamente não seria o meu lugar de fala. Então, eu só quero pedir perdão, tá? A todos, todas e todes, se eu cometer algum engano, porque, na verdade, só para contextualizar um pouco mais, isso seria um trabalho que eu estava preparando para um possível doutorado que não rolou esse ano, mas deve rolar para o ano que vem. Por isso que eu me dediquei um pouco a essa pesquisa, né? Agora, eu assisti uma palestra que vocês devem ter recebido o convite para vocês assistirem, que foi, inclusive, foi uma entrevista da Larissa Zanetti, que foi nossa professora aqui no ISAT. Ela, se eu não estou enganado, é irmã da Catarine, tem um E, que é de espanhol lá no ICBU, né? E ela entrevistou a Rita Von Hunt, que é o Guilherme Terreri. Tá? Eu ia até colocar um trechinho, mas não vou para não gastar muito tempo. Mas eu só estou colocando isso aqui porque eles analisaram, eles estavam discutindo sobre o Bom Mulato e estavam falando da questão da literatura LGBT e a literatura negra. E aí ele pergunta o seguinte, mas o que é literatura LGBT, por exemplo? O que é literatura negra? Um pesquisador escrevendo sobre uma comunidade LGBT está fazendo literatura LGBT? Por que não? Porque sim. E aí ele vai nessa discussão. Então, quer dizer, não é meu lugar de fala assim direto, mas nada impede que as pessoas discutam determinados assuntos, especialmente porque a minha pegada vai ser mais para os quadrinhos e para a sala de aula, tá? Na verdade, essa conversa vai ficar capenga, porque a gente não pode falar só de um tema como a população LGBTQIA+, sem falar numa interseccionalidade, ou seja, teria que envolver os negros, negras, as mulheres com o feminismo, né, com a masculinidade tóxica, essa coisa toda, teria que envolver povos originários, os quilombolas, né? Então, eu só vou fazer um recorte dentro dessa comunidade, mas fica a ressalva de que não de repente, talvez para
um membro da comunidade LGBTQIA+, homem, seja diferente para uma mulher, se for branco ou se for negro, tudo isso envolve questionamentos. Então, eu só estou antecipadamente pedindo perdão. E deixa eu alertar que podemos ter tópicos muito polêmicos, que eu vou mencionar determinados temas ligados com religião, com política, com sexualidade, tá? Então eu espero não atingir ninguém. Se por acaso isso aconteceu, peço desculpas antecipadas, mas é parte do que a gente vai discutir. Não tem como não falar sobre esses temas, né? Aliás, aqui entre nós, hoje é um grande dia. Não sei se vocês estão acompanhando pela internet, mas o Maurício foi detonado lá do Minas Tênis Clube, né? Por aquela fala homofóbica. É um tweet homofóbico, na verdade, né? E para quem não está acompanhando, eu vou falar disso daqui a pouco, mas o filho do Superman, o John Kent, na revista que vai sair por agora nos Estados Unidos, ele se assume bissexual. E isso está incomodando as pessoas de uma tal maneira que, né, aí foi por conta disso que o Maurício postou um negócio lá, por enquanto é só desenho animado, mas vocês vão vendo onde isso vai chegar. E aí a coisa pegou muito mal. Não é a primeira vez que ele se envolve nesse tipo de polêmica, né? Mas, enfim, ele já está... E foi banido também da seleção brasileira de vôlei, parece, né? Então... Bom, então, pessoal, o que me levou a estudar esse tema? Não vou entrar em detalhes, mas eu já vou deixar dito que esse material vai estar no meu site, ou amanhã ou depois, eu coloco sempre lá. Depois eu passo aqui no chat para vocês, quem quiser depois recuperar isso. Então aqui, olha, vai ter links para vocês entrarem em todos essas manchetes, essas notícias aqui, tá? Então, é só a gente dar uma lida nisso. Ó. Um LGBT é agredido no Brasil a cada hora, né? Preconceito mata mais de 5.000 em 20 anos. Tem um documento da Fundação Getúlio Vargas falando nessa violência no Brasil. Isso aqui é que é uma coisa gravíssima, né? O Brasil é o país onde mais se assassina homossexuais no mundo. Tá? Isso é um documento do Senado Federal. Quer dizer, não é notícia de jornaleco, tá? E isso, ó, ninguém pode se orgulhar de viver num país que é o país que mais assassina homossexuais no mundo, é um dos países também que tem mais violência contra a mulher. Não dá para ter orgulho de um momento desse, né? Combate à violência contra a população fortalece a democracia. Você vê que o Conselho Nacional de Justiça tem essa postura que não é querer bater nos gays que vai resolver o problema da democracia. Né? Não é questão de opinião, como o Maurício disse hoje num vídeo lá. Você tem que lutar contra isso para favorecer a democracia, para fortalecer a democracia. Então, todos esses links seriam legais, e você vê que é curioso, porque tem apagão de dados sobre essa violência. O pessoal vai lá e deleta coisas também. Né? A quais interesses que isso atende? Né? Tem o Atlas da Violência de 2001 do IPEA. Então, está tudo linkado aqui, para quem quiser ter acesso depois, para ver que são coisas de você chorar, porque como é que o que as pessoas que pertencem a esse grupo passam, né? E o medo de sair na rua. Estava conversando com uma conhecida minha e ela falou: olha, é mais ou menos que nem uma mulher sair na rua de madrugada. É o mesmo medo que você tem praticamente, né? Agora imagina uma mulher lésbica, né? E aqui tem mais, eu peguei do inglês também. Isso aqui é uma cartilha muito legal das Nações Unidas, né, que tem algumas determinações de como você, até para ajudar os governos e as polícias do mundo inteiro. Vale a pena dar uma olhadinha nisso aqui, tá? Bom, todo mundo deve lembrar desse episódio, né, que o Marcelo Crivella, ex-prefeito do Rio de Janeiro, ele mandou recolher essa HQ aqui dos Vingadores durante uma Bienal do Livro, aqui no Rio em 2019, né? E ele disse que era um absurdo e tal, não sei o quê. Eu botei 3 links aqui para vocês acompanharem a repercussão que isso teve na época.
A grande polêmica foi esta única imagem que aparece em todas as 200 ou 300 páginas do encadernado. Foi o Wicano, eles dois são membros dos Jovens Titãs, se eu não estou enganado, para quem curte, e eles são namorados. E já eram namorados há muito tempo na história em quadrinho, né? Quer dizer, só viram em 2019. Mandaram recolher, acabaram não recolhendo, vendeu tudo, tiveram que relançar, porque, né, choveu de gente querendo ler a história, né? E essa foi uma polêmica que vocês devem ter acompanhado. Tem aqui alguns links para vocês verem isso. E essa é a nova treta da internet em relação aos quadrinhos, tá? Isso aqui é o John Kent, que é o filho, esse aqui é o filho do Superman. Porque nos quadrinhos, quem não acompanha, não sei se sabe disso, mas tem várias origens diferentes. Aí os caras zeram a revista e começa com uma outra coisa que acontece em outra dimensão. É uma bagunça desgraçada. Então, o John Kent, que é o filho do Clark Kent, ele diz, né, para todo mundo que ele se assumiu bissexual e ele tem esse namorado, né? E ele é um ativista lá na história. Essa revista ainda nem saiu no Brasil, já está causando incômodo, né? Tá? Só para vocês verem como é que a coisa vão linkando para o que eu vou falar no final de sala de aula, tá? Aí você pega essa celeuma que sempre é criada, só que é o pessoal que não lê quadrinho, porque todas essas personagens são gays. E essas personagens estão nos quadrinhos, assumidamente assim, desde os anos 80. Tem gente até desde antes. E tem mais, essa lista não está completa. Olha o Hulkling Wiccan aqui, né? A Batwoman, né? Se vocês não sabem, ela é uma lésbica assumida, é a Kate Kane. Teve várias Batwoman, né? Mas estamos falando dessa, e ela teve um caso tórrido com a René Montoya, que era chefe de polícia lá de Gotham City, né? E por aí vai, tem muita. O John Constantine, né? Para quem até viu o filme, tem um filme chamado Constantine, que é muito legal. Eu esqueço o nome do ator que trabalhou. Keanu Reeves. É o Keanu Reeves, thank you. E que não tem muito a ver com o nome da revista onde ele aparece é Hellblazer, tá? Mas aí ele é a personagem. E ele é pansexual, assumidamente, né? Então, quer dizer, isso acontece nos quadrinhos há um tempão, né? Mas, enfim, prossigamos aqui, né? E ninguém para falar da Mulher Maravilha, que é uma deusa que vem lá de Themyscira. Themyscira era um lugar que só tinha mulheres, e tem alguns quadrinhos que elas perguntam, mas tá, e o que você acha que a gente faz lá, né? E ninguém nunca falou da Mulher Maravilha, né? Por que será? Pouca gente sabe que o Maurício fez uma coisa que o marketing chama de teste de mercado. Ele lançou um personagem gay, tá? Isso aqui foi uma reportagem do Extra de 2009. Era uma revista da Tina. Não sei se vocês conhecem a personagem Tina, que depois ganhou uma revista separada, e nessa revista separada, que estava escrito lá para adolescentes, não era para crianças, tá? Eles lançaram essa pessoa aqui, que era o Caio, se eu não estou enganado, é o Caio, tá? Esse aqui. E não é dito nada explícito, né? Mas subentende-se pela história que ele seria namorado desse outro que aparece na imagem. Isso deu uma celeuma, tudo que foi jornal saiu durante quase um mês falando disso, né, que destruíram a Turma da Mônica, que isso era um absurdo. Aí o Maurício deu uma entrevista. Ele falou: olha, a gente teve essa ideia, tá? Mas o brasileiro ainda não está preparado para isso. Isso é palavras do Maurício, tá? E para quem não sabe, mas no semestre passado, na semana acadêmica, teve um grupo da pedagogia que falou sobre o Maurício, e o Maurício tem uma personagem cega,
tem um personagem surdo, ele tem um personagem paraplégico, ele trabalha com várias deficiências. E ele resolveu, não que homossexualidade seja deficiência, por favor, mas ele resolveu introduzir uma personagem homossexual. E não deu certo. Claro, ele é um empresário, ele mesmo disse isso, eu preciso pagar meus funcionários, eu não posso correr o risco de um possível boicote, né? Mas pouca gente sabe disso. Eu não sei se vai dar tempo, deixa eu ver que horas são, mas se não der, eu volto, mas talvez fosse legal falar um pouquinho disso. Não sei se vocês acompanharam a fala do Contarato, senador da República, durante a CPI, porque esse Otávio Facuri foi investigado, ele foi lá, ele tinha ofendido, chamado ofendido homofobicamente o Contarato, e o vice-presidente da CPI, que eu sempre esqueço o nome, o Randolfo Rodrigues, chamando ele de gazela, né? E o Contarato faz um discurso, gente, que é absolutamente, assim, tocante. De repente, mais para frente, eu coloco para vocês assistirem, porque eu pedi a 2 conhecidos meus professores para gravarem um depoimento para mim, eles gravaram um áudio. Então, eu fico com medo de colocar muitas outras coisas e não ter tempo para falar desse áudio, desses 2 áudios, tá? Mas muita gente fala que esse problema todo se deve à religião, né? Conversei com uma conhecida minha e ela falou: olha, cara, a minha política se resume a Marcos 12, 30 e 31, tá? Isso já tem bastante tempo, que é o amar o próximo como a ti mesmo. Vocês já devem ter visto muitos memes sobre isso, né? Um é esse aqui, né? Que seria engraçado se não se referisse a uma coisa triste. Tem um outro semelhante, tem uns outros bem mais agressivos, né, com palavrões e tal. E claro que tem o outro lado, né? O pessoal homofóbico usa esses mesmos memes distorcidos para defender o caráter homofóbico, tá? E tem isso aqui, tá dando para ler legal? Supostamente é uma conversa, tá? Não concordo com a homossexualidade, mas você é gay? Não. Então o que você tem a ver com a sexualidade dos outros? Ah, mas vai destruir a família. A sua família? Não, a minha não. Então o que você tem a ver com a sexualidade dos outros? E por aí vai, né? Até que no final ele fala: eu não gosto. Bom, então não é nada disso que você está, que você não gosta, né? Você não eu não gosto. Então, mas o que você tem a ver com a sexualidade dos outros, né? Eu acho isso aqui sensacional. Como eu disse, essa é a primeira parte da minha fala para preparar o ambiente para o que eu vou falar na segunda parte, especialmente enfocando a sala de aula, tá? Por que a gente deveria se interessar por esse assunto? Por causa disso tudo aí. Tem mais, tá? Mas isso é um slidezinho só, tá legal? Então, foi o que eu resolvi colocar, né? E isso, inclusive, eu tirei alguns desses itens de alguns manuais, tá? Anti-homofobia do Brasil e dos Estados Unidos, da ONU. Então, isso aí assim, é o mínimo que a gente deveria pensar, né? Como eu disse, isso vai estar tudo no PDF que eu vou botar lá no site. Esse é um negócio que eu gosto muito de mostrar. Temos aqui uma professora de Libras, então quem lida com surdos e também com pessoas com deficiência está no mesmo bloco do pessoal que trabalha com pessoal LGBT em sala de aula. Porque você tem a exclusão total, que é quando esse pessoal todo fica de fora, né? De novo, gente, eu não estou equivalendo, pelo amor da santa, eu não estou equivalendo problemas homofóbicos e pessoas LGBT com deficientes, pessoas com deficiência. Não é nada disso, isso é só para ilustrar a segregação. Eles estão grupados, mas eles não pertencem ao grupão. Tem a integração, que na verdade não integra ninguém, porque eles é um grupo lá dentro do outro grupo, e só a inclusão é que seria realmente o que a gente deveria almejar. E aí é todo mundo,
tá? Que são os chamados diferentes, né? Que é um termo que não é mais muito usado hoje em dia, porque ele é até um pouco homofóbico, né? Para quem não sabe, a sigla LGBTQIA+, ela se divide em duas partes, né? Essa parte LGB é a questão da orientação sexual, tá? E a segunda diz respeito ao gênero da pessoa. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas o L é de lésbica, G é de gays, o B é de bissexuais. Beleza. Aí vem o T, que é de transexuais, travestis, transgêneros, o queer, tá? Que são os não binários, basicamente. O intersexo, que é quem tem os dois sexos, não é bem os hermafroditas de antigamente, tá? É um pouquinho diferente, porque não é só uma questão de genitália, também tem questão hormonal, tem uma porção de coisa aí, tá? Tem os assexuais, que são pessoas que não sentem atração. Curiosamente, existem muitos assexuais que são, inclusive, casados, mas eles não têm a atração sexual, tá? E o mais é todo o resto. Você tem os pansexuais, binários, crossdressers, drag queens, e seja lá o que você quiser. Então, isso é a sigla. Isso aqui eu acho importantíssimo, eu não sei se isso é trabalhado nas faculdades de pedagogia, e eu acho que isso é um quadripé que eu acho básico para a gente entender o mundo em que a gente vive. O pessoal mistura muito questão, por exemplo, cisgênero com gay, não, com homem, com mulher, né? É claro que isso são denominações, tá? É claro, peraí que tem chat perguntando alguma coisa. Eu sei, o filho do Maurício é gay também, bem lembrado, muito bem lembrado. Beleza, beleza. Então, são quatro pezinhos que a gente deveria entender, né? Não vai dar tempo hoje, mas eu recomendo que todo mundo, especialmente quem dá aula, dê uma olhada nisso, né? Porque tem a identidade, por isso que essa representação é muito legal. A identidade, eles representam como se estivesse no teu cérebro. Tá? Se você é transgênero, cisgênero ou não binário. É claro que diferentes autores vão botar diferentes nomenclaturas aqui, então, mas isso hoje não interessa para a gente. A orientação sexual, que curiosamente eles representam no coração, porque é por quem você se sente atraído, né? O sexo biológico é o sexo mesmo, né? Então, que é o macho, fêmea, intersexo, e a expressão de gênero, né, que é como você se expressa mesmo, como você como você se veste, como você quer falar, como você se comporta, como você gesticula, essa coisa toda, né? Como eu disse, isso aqui é só uma pincelada, tá? Mas isso é de uma associação muito interessante que vale a pena seguir, tá? E não dá para misturar, né? Porque você pode ter, por exemplo, deixa eu fazer uma brincadeira aqui, você pode ter um transgênero, uma transgênero lésbica. Então, a gente tem que pensar bastante, porque estamos em 2021, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Um dos depoimentos que eu espero ter tempo de mostrar no final, a minha conhecida fala exatamente disso, que as pessoas não sabem disso para trabalhar em sala de aula, né? E que fica complicado. Esse é um outro desenhinho, né? Que é a identidade, a expressão, o sexo, a orientação sexual. Isso aqui eu vou passar muito rápido, tá? Porque essa parte vai ser a parte mais polêmica e eu não quero entrar em muita polêmica aqui. Mas muitos estudos que se baseiam em Freud e se baseiam em outros autores não fecham a questão. Mas quando você encontra aquela pessoa que é radical homofóbica, que acha que gay tem que morrer e que não sei o que, não sei o que, tem coisa que não está bem resolvida aí, tá? Eu recomendo muito que vocês leiam esse livro do Contar do Caligares. Ele morreu esse ano, se eu não estou enganado, foi esse ano. Ele é um psicanalista italiano, mas radicado no Brasil já desde, acho que criança, e
Ele escrevia, vocês devem conhecê-lo da Folha de São Paulo, ele escrevia crônicas na Folha de São Paulo, né? E uma dessas crônicas que está nesse livro, ele fala exatamente isso, são várias páginas explicando essa questão de... tem uma parte do Freud que falava num medo do contato, né, que é quando você ainda não resolveu alguma coisa em você, e aí você joga a culpa em cima do outro. Sabe aquela brincadeirinha que, vou dar o exemplo com mulheres, mas pode ter com homens também, né, que passa aquela mulher que é uma mulher mais liberada sexualmente na sua roupa, ela, minha roupa, minhas regras, né, corretamente, e alguém fala, nossa, mas que mulher exibida. Isso é um tipo dessa questão do temor de contato do Freud, né? Que é aquela, ela não está bem resolvida, talvez, por isso que, olha, calma que não é bem assim, tá? Não, você não é homossexual se você for homofóbico, você pode ser só um grande safado mesmo, né? Mas ela gostaria talvez de vestir aquela roupa, mas ela não tem coragem ainda, por causa de alguns problemas, né? Então, eu recomendo muito esse livrinho aqui, tá? O Adorno e o Horkheimer, eles falam disso, eu já selecionei o que nos interessa aqui, são impulsos que as pessoas têm e que a pessoa não reconhece como seus próprios impulsos e que jogam para a vítima. Eu quero correr com isso. Então, os atos de intolerância tentam esconder aquilo que o próprio agressor identificou em si mesmo, mas ele não sabe lidar com aquilo. O que ele faz? Ele joga em cima do outro, né? Então, esse é um problema para se pensar muito, né? O que está acontecendo com essa pessoa que está me agredindo tanto, né? Querem eliminar a causa, isso aqui já é Freud, né? Da fonte que lhe causa o desejo de burlar uma regra. Esse religioso aqui não necessariamente é religioso a fim de religião, não, tá? É religião para Freud lá, tá? Que são recalques, são eliminar desejos do inconsciente. Está tudo linkado, está tudo nas referências. Quem quiser pesquisar sobre isso, mas é um ponto importante que as pessoas não... Ué, mas espera aí, por que esses caras são tão violentos? Por que você tem que quebrar uma lâmpada em cima de um cara que está passando na rua? Como teve lá em São Paulo faz um tempo, né? Bom, isso aqui eu deixo para vocês darem uma olhada depois, não nos interessa. Aí pode ter alguém aí dizendo, olha só, eu vim aqui para falar de história em quadrinho. Então estamos chegando lá, pessoal. Não vou mais enrolar muito vocês. Tem uma discussão hoje em dia que envolve a linguística, a língua portuguesa, a língua inglesa, e não sei mais o que são os tais pronomes neutros, tá? Não é muito o nosso caso. Isso aqui é um número do Imortal Hulk, que está saindo no Brasil. Já está no número 8, eu acho, e sai nos Estados Unidos, sai no Brasil, tá? Então, eu recolhi aqui não vai dar para ler, mas eu já coloquei aqui. Então, um desses balões tem isso aqui em inglês, ó. Here, nucleus, blá, 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 here, tá? E a tradução, o tradutor está antenado, né? Existem várias possibilidades de pronomes neutros, tá? Não vamos esgotar isso aqui. Um deles é usar o delo para não falar dele nem dela. Então, usa-se o u, tá? Então, no lugar do here, o tradutor usou delo. Mas você vê que aqui ele deixou seu. Então, não foi uma tradução, para quem é da tradução, aí não está uma tradução muito homogênea, né? Deveria ser Geldes do endoesqueleto delo, deveria repetir o delo, né? Você vê que aqui o mesmo here, ele usou os seus, tá? Aliás, não sei se vocês leram hoje, os Estados Unidos parece que serão o primeiro país no mundo que vai emitir um passaporte com opção de gênero X, ou seja, por os não binários que não se identificam como homens ou mulheres. Então, tem lá male, female e X. Procurem na internet, que isso é notícia de hoje. Tá? Eu li na CNN ou na Reuters, eu não me lembro, mas parece que a partir do mês que vem, ou do, sei lá, de dezembro, eles já começam a emitir passaportes assim. O meu ponto de vista, que é o ponto de vista de alguns especialistas em função disso, é o seguinte:
Eu só seria contra o X e o arroba e caracteres especiais, por conta dos programas que são usados por deficientes visuais. Porque quando você imagina que você é um cego, né? Você tem deficiência total e você está usando um programa no computador que transforma o texto em áudio, tá? Nem todo mundo vai ter dinheiro para comprar a última versão daquele software, né? Então, quando ele encontrar o X ou o arroba ou qualquer coisa, ele não vai reconhecer, vai prejudicar a pessoa que tem deficiência. Então, eu seria contra, por essa razão, a usar esses sinais. Agora, falar delo, falar outra coisa, tem várias listas, se vocês procurarem na internet, de pronomes neutros. Tá? Para mim, tanto faz, é irrelevante. Duvido muito que alguém chegue a uma padronização disso tão cedo, tanto em inglês quanto em português, porque o pessoal resiste muito, as editoras vão resistir muito. Agora, para redes sociais, para determinados sistemas que usem a língua de maneiras muito pessoais, particulares, eu acho que pode vingar daqui a alguns anos, mas eu seria contra isso aqui. Então, eu jamais escreveria alô todos, todas e todos com X, porque pode ter algum deficiente visual que vai ser penalizado. Tá? Mas pronome neutro é uma coisa que vai precisar ser discutida daqui a alguns anos, hein? Podem anotar o que eu estou falando aí. Tá? Ninguém quer interromper nem falar nada, né? Então, vamos embora. Antes de começar a falar de história em quadrinho, deixa eu só explicar, porque eu não sei se todo mundo conhece isso. Quando você fala em história em quadrinho, tem 3 eixos principais. São os quadrinhos americanos, os franco-belgas e os japoneses. Tá? Os americanos, que na verdade envolvem também os britânicos, tá? Os australianos, é mais ou menos tudo de fala inglesa, e os franco-belgas é como muita gente se refere até em português como comics. São os comics, é quadrinho de origem americana. Em francês é bande dessinée, em português de Portugal, por causa do francês, é banda desenhada, fumetti em italiano. Aliás, a origem desse termo é muito legal, porque eles achavam que aqueles balõezinhos pareciam fumaça de cigarro. Então, eles começaram a chamar os balõezinhos de fumetti, tá? Que são fumacinhas, e depois, por metonímia, isso chegou. Então, quadrinho em italiano é fumetti. Tá? E a outra linha são os quadrinhos japoneses, que são o mangá e o manhwa. Mangá é do Japão, manhwa é da Coreia. Tá? Da Coreia do Sul, especificamente. Então, a gente precisa saber um pouquinho disso, quem quiser trabalhar com quadrinho. Isso aqui são demografias importantes para quem fala de mangá, tá legal? Tem vários tipos de mangá. O mangá é diferente dos comics. Comics, vai lá, isso é para adulto, isso é para criança. O japonês ele tem um nome para cada coisa. Então, para criança com menos de 10 anos é kodomo. Meninos de 12 a 18 é shounen. Então, são aquelas histórias de luta, de briga, coisa que garoto supostamente deveria gostar. Seinen, que é quando são as mesmas histórias, mas quando você tem mais de 18 anos. Shoujo já é para meninas, são histórias mais românticas, 12 a 18 anos, fantasia e tal. E josei, que são mangás para mulheres adultas. Aí já pode envolver sexo, sexualidade, um pouquinho. Não chega a ser 100% explícito, não, tá? Aliás, no shoujo também não tem isso, mas já são temáticas para mulheres adultas, tá? Isso são as demografias, ou seja, as faixas etárias, né? Agora, em termos de gênero, eu coloquei um link aqui que tem mais de 30 gêneros diferentes de mangá. O que vai nos interessar para hoje é o yaoi, né, que enfoca relações homossexuais por 2 rapazes, e vamos frear a mente, porque não necessariamente tem nada explícito de sexo. Tá? Yuri é a mesma coisa, mas para mulheres. Eti, aí já é uma coisa que já tem seios, já tem nádegas, já tem coxas, mas não chega a ter os órgãos sexuais explícitos. E o hentai
que é o mais ou menos equivalente. Não é bem a pornografia, não, tá? Já seria um erótico mais explícito. Esse é o hentai. Tem gente que associa o hentai com o anime, que é o desenho animado, mas muita gente também vai dizer que é o quadrinho, tá? Que é o mangá. Então, isso aqui é que vai nos interessar, mas dando uma olhada aqui, você vai ver que tem mais de 30, 40 gêneros diferentes de mangá, é uma indústria muito forte e produtiva. Só uma curiosidade, a lei japonesa proíbe que você tenha órgãos sexuais explícitos, a não ser que seja em revistas, né? Ou por exemplo, num mangá que venha todo lacrado, que venha escrito lá, que para 18 anos é o equivalente ou qualquer coisa assim. Fora disso, você pode botar o que você quiser, você pode botar um desenho, por exemplo, de um casal transando. Só que não pode aparecer o órgão sexual. Então, o que eles fazem? Chega a ser uma coisa interessante, né? É, se tiver uma pessoa, por exemplo, com as pernas abertas, eles colocam o balão de fala no meio das pernas, que é para não infringir a lei. Então você sabe que ali tem uma genitália, mas você não vai ver, tá? E tem as coisas mais criativas que os desenhistas bolam, tá? Bom, agora é que eu vou chegar na segunda parte para falar sobre alguns quadrinhos especiais, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa nesse ponto? Nada? Só antes de continuar, a segunda coisa, por que que isso eu acho um negócio interessante? Lembra toda aquela coisa de homofobia que eu falei até agora, aquele negócio todo? Como é que a gente pode acabar com isso? Ou pelo menos ajudar a acabar com isso? Eu não vejo alternativa se isso não passar pela escola, se isso não passar pela universidade. Sinceramente, eu não vejo. O quê? Políticas públicas? Como políticas públicas, se até hoje a gente não teve uma política pública decente que realmente punisse a homofobia é crime, você pode ir preso, mas na prática não funciona muito bem assim, né? Deixar na mão das famílias, das pessoas individualmente, não está dando muito certo. Então eu acho que a escola, desde cedo, a gente vai ouvir um dos depoimentos que eu pedi, a escola talvez é uma mudança de paradigma. Eu não sou da pedagogia, tá? Mas eu sempre fui professor. Então, eu acho que existem possibilidades de você fazer essas discussões dentro de sala de aula, tá? Eu só vou dar alguns exemplos aqui que tem alguns, como o meu foco é história em quadrinho, que é a minha área de estudo, eu tenho algumas histórias em quadrinhos que poderiam ser utilizadas. Tá? Agora, tem milhões de histórias em quadrinhos que você pode usar se você cismar de trabalhar esse aspecto com os teus grupos, claro, analisando primeiro se vale a pena, se vai ser possível, até porque tem problemas, às vezes, com a instituição de ensino. Você vai ter problema com isso, às vezes com as famílias. Então, você tem que envolver. Uma daquelas cartilhas que eu mostrei lá da ONU diz que você precisa envolver a comunidade para você discutir essas questões de gênero, essas questões de transfobia, você tem que envolver a comunidade. Eu não vejo solução se isso não passar pela escola, se não passar pela universidade. Mas aí é a minha opinião. Gostaria até depois de ouvir vocês, o que vocês têm a dizer sobre isso. Posso estar totalmente alucinado, mas, enfim. E só um lembrete: no Japão, nos Estados Unidos, em quase todos os países da Europa, você tem aula de educação sexual, desde tenra idade. Não é à toa que os índices de gravidez de meninas muito jovens são baixos, né? Você reduziu a violência contra a mulher, porque isso tudo é discutido desde lá de baixo, né? No Brasil não é. Será que não está na hora da gente virar um pouco isso e as escolas começarem a tomar coragem para abordar esse tipo de assunto? Vai deixar chegar lá na frente? E eu estou falando de sexualidade, mas tem drogas também, né? Política pública contra drogas eu não conheço muitas. A escola também evita trabalhar esse tipo de tema, né? Enfim.
Aliás, o Maurício de Souza tem uma historinha, quem quiser é só entrar na internet, que é gratuita. Ele resolveu disponibilizar gratuitamente. Eu esqueci o nome da história, mas é a turma do Limoeiro lá, a turma da Mônica, aparece um sujeito vendendo drogas. Aí tem gente, não são os nossos personagens conhecidos, mas alguns começam a usar, começam a querer usar e tal, e começa a dar ruim, né? E aí depois tem aquela mensagem final, né, de que as drogas não são legais e tal. Ele disponibilizou essa história em quadrinho, gratuitamente, tá na internet, é só baixar, tá? Então, para eu falar de alguns desses quadrinhos, e eu vou recomendar todos eles, porque aí você pergunta assim, tá legal, Zé, interessante, mas como é que eu posso usar isso na sala de aula? Quais quadrinhos eu poderia tentar usar para discutir esses assuntos de homofobia, transfobia, sexualidade, essa coisa toda? Então vamos lá, mas eu vou ter que dar spoiler porque eu vou ter que falar um pouco da história, tá legal? Mas vou procurar não falar o final. A minha primeira recomendação é Fun Home, tá? Eu deixei aqui, enquanto eu vou falando, vocês podem dar uma olhadinha aqui na sinopse. Isso eu peguei direto das Amazon da vida, das editoras, tá? A Alison Bechdel é uma americana e esse livro que ela escreveu é bastante autobiográfico. Esse livro é para 18 anos já, tá? Eu não sei se saiu como 18, mas eu acho que saiu como 18. É que eu não estou com ele aqui, eu não pude ver. Então, esse livro é muito interessante porque é a história dela. Ela é uma escritora lésbica e ela teve problemas na família dela e depois ela se assumiu e tal, desde cedo, né? Desde adolescente. E ela é militante nesses grupos, né? E ela aqui faz uma história, faz um relato de tudo que ela vivenciou. Para mim, o ponto mais alto desse quadrinho é o seguinte: ela utiliza muitas coisas da literatura e da filosofia. Por isso que eu acho que é uma coisa um pouco mais avançada, né? Seria para mais adultos ou jovens adultos, né? Mas é muito legal. Nesse livro, inclusive, ela fala dessa teoria do Freud, sobre aquela coisa da homofobia ser um recalque, aquela coisa toda. E você vai passando lá, aparece Camus. Dali a pouco aparece Wittgenstein, que, aliás, era o nome do gato dela, né? E que é Donald Wittgenstein. Então, isso aqui é uma história sensacional. Os pais dela tinham uma funerária, mas o pai dela também é professor de inglês. E aqui tem um outro tema também pesado, por isso que tem que ser uma discussão para um grupo mais amadurecido, que o pai dela comete suicídio, se bem que também não se sabe muito bem se foi suicídio ou não, né? E o pai dela se descobre gay no meio da história toda. Então você vê, ela cresceu numa família que era aquela família de aparências e ela vai descobrindo esse tipo de coisa. Então ela se volta para a literatura, ela se volta para a filosofia, né, para a ciência. Então por isso que esse é a minha primeira recomendação. De novo, é para grupos mais amadurecidos. Isso aqui um quadrinho que eu recomendaria para um curso universitário, né? Bom, essa daqui. Esse livrinho, olha, pessoal, é um negócio assim, é muito legal. É muito legal. Ele acabou de sair. Você vê que ele é para 13 anos, tá? É a história desse Arlindo. Isso se passa lá no Nordeste brasileiro, tá? Essa menina, ela é Maria Luísa alguma coisa, ou Luísa alguma coisa, mas ela assina como Ilustralu. Ela tem Instagram. Se vocês entrarem lá, @Ilustralu, vocês vão encontrar ela, se eu não estou enganado. Eu sigo ela lá. E isso, depois eu posso mostrar alguns trechinhos desses quadrinhos para vocês. E esse garotinho, ele desde cedo, ele é de uma família muito conservadora, muito tradicional. Aquele pai que, se descobrir que o filho é gay, bate nele.
E ela vai contar a história desse garoto se descobrindo e lutando contra a família dele, mas aí ele tem o apoio de uma tia, da avó e da mãe. Então, não vou dizer o final, mas posso dizer que tudo se resolve muito bem, tá? É muito legal isso aqui. Isso dá para trabalhar com várias faixas etárias mais baixas. É um negócio muito legal, tá? Depois eu mostro uns trechinhos dessas histórias para vocês. Deixa eu só me guiar pela hora aí. Dá. O título desse quadrinho, ele é um pouquinho, como é, misleading, como é que é em português? Eu não sei, enganoso, tá? Não é bem, parece que você vai encontrar um livro, um manual de sexo. Não é nada disso. É uma menina, né, mas que não é uma menina, ela já tem, eu acho que 28 anos de idade, e ela é muito solitária, e ela é muito tímida, ela não consegue namorar, né, então ela resolve fazer o quê? Ela paga uma garota de programa para ela ver como é que namorar e ter contato com outra pessoa, porque nem amigos ela tem, né? Pode não estar fazendo sentido para você, mas na história vai fazer. Tá? Então aqui tem muita coisa. Esse aqui do Arlindo, o que me tocou, vocês vão ver num depoimento que eu vou mostrar, a primeira página da história, ela já começa assim: eu, quando era mais novo, eu acordava de manhã e queria morrer, que é o relato de muitos homossexuais que não têm respaldo para tentar equacionar o que eles têm na cabeça, na vida deles, né? Então, aqui também é uma coisa mais ou menos, ela chegou aos 28 anos, mas ela se dedica às artes, então ela vai ser uma desenhista de mangá, tá? Mas aí ela tem até esse segundo volume aqui, esse eu não li, eu só tenho esse, isso aqui saiu no Brasil, evidentemente. Uma coisa interessante, eu diria que isso aqui já está na faixa dos 16, 18 anos também, tá? Essa Laura Jean Vive Terminando Comigo também é um quadrinho muito bacana. É a história de duas meninas, né, duas adolescentes, a Freddie e a Laura Jean. Só que aqui tem um outro ponto, um outro tema muito importante, que é o relacionamento tóxico. Elas vivem um relacionamento tóxico, porque a Laura Jean é aquela pessoa manipuladora. Então ela diz para Fred que vai encontrar com ela e não vai. Ela diz para Fred que não tem ninguém e ela sai com todas as outras. E ela trai, ela sacaneia. E a Fred está sempre esperando ela, está sempre como é que eu vou dizer? Sempre se ofuscando porque ela acha que ela ama a Laura. E essa é a história que muita gente já passou por isso até em adulto, né? Então, eu acho que um outro tema, tem muitos temas transversais aqui. Um deles aqui tem a questão, né, da homossexualidade, mas tem a questão do relacionamento tóxico. Porque já devem estar colocando. Eu não tenho. Se alguém quiser, que estão colocando os nomes, se alguém quiser me perguntar coisa, interrompe, porque eu não tenho como saber. Isso aqui é muito interessante, tá? Muito legal mesmo. Posso dizer no final, esse eu faço questão de dar um spoiler, finalmente ela toma coragem e fala para Laura Jean e caçar o que fazer da vida, né? Mas enfim, o durante da história é muito legal, muito bacana mesmo. Esse é um quadrinho bem recente, também muito bacana. Para quem acompanha a história em quadrinho, é a história do Aqualad, que é membro dos Jovens Titãs. E para quem não sabe, ele na verdade é filho do Arraia Negra, que é um dos grandes, é o maior inimigo do Aquaman, tá? Eu acho curioso para quem é da literatura aí, o nome do garoto é Jake Hyde. Então olha o sobrenome do cara. O pai dele é o David Hyde, só que na própria história ele é chamado de Mr. Hyde. Então eu não sei se qualquer semelhança com o Jekyll e Hyde vai ser mera coincidência.
Então, o pessoal da literatura pode dar uma pensada a respeito disso e depois me falar. A história, olha, é um dos melhores quadrinhos que eu li recentemente, é tocante, é muito bacana. É aquela história de. Até eu estava conversando com o Bruno, ele deu um nome para isso. Não é descobrimento, não, mas é de sair do armário, né? E, aliás, o Bruno é o meu consultor informal de quadrinhos, tá? O cara sabe muito de quadrinhos. Quando vocês quiserem, é só falar com ele. Enfim, esse garoto, ele começa a descobrir umas manchas e tal, ele vai descobrindo que ele é filho de 2 cientistas, e o pai, que é o Arraia Negra, que era um grande filho da mãe, fez experiências com ele. Por isso que ele virou essa pessoa com poderes, então ele consegue respirar embaixo d'água e tal, aquela coisa toda. E o pano de fundo da história é esse, que é ele descobrindo os poderes dele, mas ele também começa a descobrir que ele gosta de garotos, né? E isso é um negócio muito bacana, cara, muito bacana. A história é muito bem contada. Eu vou chegar na autora, tá? É, Olha, e aí é o seguinte, deixa eu fazer uma recomendação. Essa história aqui faz parte de uma publicação que no Brasil sai pela Panini Comics, né? Mas que é a DC Teen. Então, são livrinhos, eles tiveram uma sacação muito boa. Eles pegam grandes escritores e escritoras, até da. Alguém quer falar aí que tem um áudio aí? Não? Eles pegam grandes escritores e pedem para reinventar a história de algumas personagens conhecidas. Então, tem a Arlequina, tem a Mulher Gato, tudo adolescente ainda. Né? Então, são histórias sensacionais. Tá? E aqui tem uma coisa, inclusive, que eu. Tá, outro dia. Um parênteses aqui. A minha namorada acha que eu sou criança, porque ela fala que quem lê história em quadrinho é criança. Né? Mas para não terminar o relacionamento, eu aceito isso assim passivamente, né? E ela estava com um problema lá no trabalho, eu falei assim, cara, faz que nem eu acabei de ler aqui, porque acho que é o tio ou o avô do Aqualad, ele está com esse problemão, né? E ele fala assim, meu filho, quando eu tinha a sua idade, quando eu tinha um problema, eu fazia o seguinte, eu ia para a beira do mar, eu ficava refletindo sobre a coisa, eu olhava para o céu e entregava para o universo. E aí o cara pergunta, e resolvi, olha, 99% dos casos, no dia seguinte, eu já tinha uma noção do que falar. Então, aí eu recomendei isso para ela, assim, cara, esquece isso, vai dormir, entrega para o universo. Meditada, entrega para o universo, né? Aí, eu não vou dizer o que ela me falou, que é proibido para menores, mas recomendo para vocês, né? Eu faço isso às vezes, tá legal? Agora, por que eu estou falando disso aqui? Esse nome aqui, Julie Marot. Aliás, ontem foi a Michelle que estava perguntando sobre a pronúncia do Tourette. Em francês é Tourette, tá? Agora, em português, você pode falar como você quiser, porque está tudo certo. A Julie Marot, vocês vão lembrar dela, porque ela escreveu essa história em quadrinho, que é outra que eu recomendo, que é Azul é a Cor Mais Quente, que tem um filme que no Brasil saiu como Azul é a Cor Mais Quente, mas em francês é A Vida de Adèle, que é a filmagem do quadrinho. Esse quadrinho, gente, é imperdível. Ele também relata a história da Clementine no quadrinho, no filme Adèle. E ela é uma adolescente, ela se descobre lésbica, então tem todos os problemas com a família, qualquer coisa e tudo que a gente já conhece. E a Julie Marot, ela também é ativista nessa causa. Então, é uma coisa muito interessante. Para quem é da língua e da linguística, tem um probleminha muito sério aqui, né? Porque em francês, uma tradução mais correta seria o azul é uma cor quente, que para mim muda totalmente o sentido de como traduziram para o português e para o inglês, que o inglês pegou que blue is the warmest color.
não tem nada de a cor mais quente. É uma cor quente. Para mim, isso faz muita diferença, tá? Se vocês depois lerem o quadrinho, recomendo muito esse quadrinho. E para quê? Eu não sei se isso está em Netflix. Quem quiser dar uma olhada, mas azul é a cor mais quente. Você vê que a edição francesa já vem aqui com a tarja dizendo que gerou o filme A Vida de Adele. Tá? É a mesma coisa, é uma temática também de homossexuais, femininas, né, e tal, muito interessante de trabalhar. Isso aqui já é um pouco mais, não vou dizer adulto, mas tem que ter mais maturidade, porque lida com suicídio também, com morte, né? É uma coisa mais pesada para trabalhar, tá? Isso aqui é um mangá, saiu no Brasil, esse vem com 18 anos, tá? Mas eu não entendi por que 18 anos, porque não tem sexo, não tem, talvez pela temática, aí no Brasil resolveram, mas essa é a editora que bota, então eu acho que eles exageraram nos 18 anos, mas enfim, isso aqui é uma história muito bacana. Este cara aqui era casado lá na Austrália, eu acho, no Canadá, com o irmão desse, que ele é japonês. Só que o irmão dele aqui, que é marido desse aqui, morre. E ele vem para o Japão para conhecer o irmão do marido dele, né? E esse cara aqui, esse japonês, que é irmão do marido desse que morreu, tem uma filhinha, né? E que ele é separado da mulher e tem uma filhinha. Então, esses são 2 volumes só. Esse mangá conta a história do relacionamento desse cara, né, que é gay, com a menina e com o irmão. O irmão do marido dele que faleceu no início resiste, porque ele, não, o que é isso? Meu irmão era casado com um gay, mas o que é? Meu irmão era gay? Como é que pode? Né? É aquele choque, e você já vê que no segundo volume eles já estão aí, e a garota se apaixona pelo tio. Então eles saem, vão para o parque, vão fazer um monte de coisa, e depois a coisa fica bem tranquila entre os três, né? Também é uma história muito bacana, muito bacana. Você vê, ó, relutante no início, mas depois... e é exatamente isso, como as gerações podem lidar com esse tipo de questão, né? Essa é a grande mensagem, tá? O autor, o mangaka desse mangá também milita nessa causa, né? Então ele é representante de umas associações muito importantes lá no Japão. Esse é um outro mangá que ainda está saindo no Brasil, eu acho, mas eles são 8 volumes só, tá? Aqui eu vou dar uma acelerada, porque eu acho que vocês já entenderam o que eu quero dizer, né? Dependendo do que vocês escolhem, vocês podem trabalhar com os grupos com quem vocês acharem interessante, né? Aqui já mudou um pouco, aqui é um relacionamento entre 2 meninas. Agora, como eu disse, isso aqui é uma mistura de shoujo, não chega nem a ser muito yuri, porque não tem muito sexo, tem beijo na boca, tem aquela coisa, mas não tem grandes... Então, todos esses que eu estou recomendando aqui, não tem nada de muito explícito, exceto o azul uma cor quente, talvez um ou outro que eu falei que tem alguma coisa um pouquinho mais explícita, mas fora disso, não tem nada de muito explícita não, tá? São 2 garotas, uma delas já é um pouco mais experiente e a outra vai se descobrindo envolvida com a outra, tá? O Citrus é a mesma coisa, mas já tem umas cenas um pouquinho mais eróticas, então já é talvez para um 16 da vida, tá? Mas é mais ou menos a mesma temática, tá? O Given já é com 2 meninos, tá? Já seria yaoi, tá? Mas também não tem grandes cenas de sexo, mas é a mesma coisa. Trabalha com uma coisa interessante, que eles pertencem a uma banda de rock. Então tem esse apelo para os jovens, né, que tem essa
coisa de virar star e de ser membro de uma banda de rock e tal. Então, o baixista gosta do guitarrista, que gosta de outro, e por aí vai, tá? O Joy também é a mesma temática, entre dois rapazes. Esse é um volume único, teve o 2, mas que não é bem continuação do 1, não, tá? Esse Gravitation, ele já é para 18 anos, ele tem cenas um pouco mais quentes, e foi talvez o primeiro mangá que saiu no Brasil que abordasse essa temática, né, de dois rapazes, tá? Esse já é um pouquinho, não tem nada explícito, mas já tem coisas bem mais insinuantes, tá? Aí alguém pode perguntar assim, mas escuta aqui, como é que faz? Eu simplesmente pego as histórias e decido o que é que eu vou trabalhar, por minha conta? Não necessariamente. Existe uma infinidade de trabalhos que você pode encontrar. Quem é que está falando aqui? Esse é maravilhoso, é o quê? O azul é a cor mais quente? Eu não sei, porque eu perdi aqui a parada. Mas, enfim, interrompam, interrompam. Eu botei nas referências aqui alguns trabalhos acadêmicos que ensinam como você utilizar histórias em quadrinhos com essa temática LGBT em sala de aula, tá? Então, você vê, esse aqui é lá da USP, então eu não vou perder muito tempo com isso, mas ele é um trabalho muito interessante, tá? Alguns são teses de mestrado, de doutorado, e vocês podem encontrar, sim, sim, é muito legal mesmo. Pô, e o filme é tocante mesmo. Esse é um deles, tá? Existe esse aqui. Isso aqui, na verdade, foi um documento elaborado pela Unesco e pelo MEC, tá? Ele é de 2010 e ele é um guia, né, para apoiar professores e professoras no trabalho com histórias em quadrinhos. É um projeto bem abrangente, que é o projeto Saúde e Prevenção. Mas eu até botei aqui, ó, que um dos objetivos dele, ó, eles têm uma série de objetivos: ampliar os recursos da escola para que desempenhe seu papel democrático no respeito e convívio com as diferenças, quer dizer, é um documento muito interessante. Então, eles ensinam como você pode trabalhar, só que, como eu disse, ele é abrangente, que ele aborda a questão de doenças sexualmente transmissíveis, direitos sexuais, direitos reprodutivos, promoção de saúde, educação sobre álcool e drogas, tá? Então, é um negócio muito, muito legal. Tá tudo nas referências lá do final, tá? Esse aqui pega as tiras de humor, mas abordando a diversidade sexual, quer dizer, é um recorte que você faz no quadrinho, as tirinhas, né, que são aqueles quadrinhos bem mais curtos, tá? Mas abordando essa temática também para a sala de aula. Ou seja, é só para mostrar que você não está perdido. Eu gostei da ideia, eu quero. Como é que eu vou trabalhar assim? Não, você pode ver como é que outras pessoas trabalham. Tem muitos artigos acadêmicos falando sobre isso. Então, você pode adaptar o que você pode fazer. Tem alguns, inclusive, que ensinam, que dão atividades para você fazer em sala de aula. Não sei quem vai lembrar, mas no semestre passado eu apresentei uma semana acadêmica aqui com o Bruno, e eu falei até do Jeremias e de outros, e o Bruno preparou um plano de aula utilizando uma história em quadrinho, quer dizer, é só mudar a temática, né? Então, esse aqui é um outro, esse aqui é de uma revista, tá? Para você ver como a coisa é que a gente não conhece, essa professora, ela é fã de quadrinhos, e ela é desenhista também, ela é cartunista. Então, ela resolveu criar uma personagem, né, uma personagem lésbica, para usar em sala de aula e depois para vender. Aí depois a coisa fez tanto sucesso que ela criou um personagem gay também, tudo jovem, para usar em sala de aula. Eu não botei a foto aqui, mas tem uma foto dela com o Maurício de Souza, tá? Então ela não deve ser pouca coisa, né? Então você encontra esse tipo de material também para te dar apoio, tá? Aqui eu botei 2 artigos que mostram
vários quadrinistas e ilustradores que você pode usar. Você pode seguir eles, você pode comprar coisa deles, baixar coisa deles. Eu depois vou abrir aqui, pelo menos esses dois aqui, para mostrar para vocês. Tá? Então, tem muito material que aí você, tá, mas eu vou ficar só com o filho lá do Arraia Negra? Não, você pode pegar ilustradores, quadrinistas bem recentes, que estão na internet, esse pessoal trabalha direto na internet. Então, é só você pegar material que está sendo construído, que sai no Instagram, no Facebook, no Twitter, tá? Então, é tranquilo de encontrar. E tem vários aqui. Esse aqui também é um outro artigo que fala sobre várias histórias. Eu queria recomendar essa daqui, tá? Isso aqui foi criado, é uma história em quadrinho americana, que foi criada para uma... Depois eu vou abrir para mostrar qual foi. Teve um massacre lá nos Estados Unidos também, que mataram um monte de LGBTs lá. Eles criaram... Esse é uma coletânea de autores. Eles criaram esse quadrinho aqui. Esse eu tenho, é muito legal, vale muito a pena. Depois eu mostro para vocês aqui. Deixa eu só antes mostrar, isso aqui é só uma mensagem, que acho que já ficou bem clara qual é a minha postura, né, em relação a isso, né? Eu deixei aqui várias referências para vocês, tá? Antes de eu passar para os depoimentos aqui, deixa eu mostrar um negocinho, deixa eu só fechar. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar, tá? Esse que eu falei foi... não sei se seja aquele atentado que teve em Orlando, nos Estados Unidos, tá? Então eles criaram esse quadrinho Love is Love, tá? Recomendo, Tainá, é isso aí. Foi lá em Orlando. Eu não sei se alguém quer falar ou perguntar alguma coisa. Enquanto isso, eu tento fazer algum negócio aqui, mas eu acho que eu não vou conseguir voltar, não. Zé Manuel, Oi. eu vou ficar torcendo para voltar, mas enquanto isso eu queria saber se você observou a simbologia, né, mais uma vez, né, a sincronicidade dessa apresentação com a data de hoje, porque você começou falando sobre Maurício de Souza, hoje ele completa 86 anos e também declarou, você viu o que ele declarou hoje sobre o personagem? Não, não, não. Que ele finalmente está preparando um Voltou. personagem gay. Então, hoje, É? ele revelou isso hoje. A Porra, notícia é que fresquinha mesmo. bacana, hein, cara? É, E teve a notícia do Maurício lá do vôlei, tem essa. A coisa tá, né, interessantíssimo. Na época lá da Tina, ele deu essa declaração dizendo que ele tinha certeza que um dos desejos dele era trabalhar com uma personagem gay. Eu acho, alguém aqui me lembrou disso no chat, que é por conta do filho dele. Ele sempre teve essa ideia meio que homenagear o filho dele, né? Ou reconhecer o filho dele, né? E eu não sei se vocês sabem, o Marcelo Taz também tem uma filha lésbica, e ele tinha falado, então, que bom, não vi isso não. Que bom que ele vai correr com isso, acho bacana, hein? e Legal. acho que precisa sim, porque ele já tem desde sempre outros personagens fazendo homenagem aos filhos, né? A Mônica, pioneira, o do Contra, se eu não me engano, tem as características de outro filho. Então, de fato, é agora uma questão de honra. Esse que deve ser o mais novo ser homenageado. Eu acho que sim, né? Eu acho que está na hora. Para quem não sabe, a editora Pipoca e Nanquim está com um projeto muito bacana. Eles já lançaram 2 volumes, mas serão 4, mas os outros 2 só saem no que vem, que é de recuperar tudo que o Maurício escreveu sobre o Horácio. E para mim era o meu personagem favorito. Era a única coisa que eu lia da Turma da Mônica, que não era a Turma da Mônica, que saía no jornal, no Globinho Ilustrado, eu acho. Era o Horácio, era a minha personagem favorita. E é a personagem favorita do Maurício. Ele não deixa ninguém desenhar Horácio. Tudo que saiu até hoje do Horácio
foi ele. Só teve uma graphic novel que ele gostou tanto do quadrinista que ele deixou desenhar, mas ele falou que ele resistiu muito e que ele não está mais com pique para isso, mas está saindo, são 4 volumes, é só vocês procurarem, Horácio Completo, uma coisa assim. Eu acho que voltou a minha parada. Diga aí, diga, Michele. Então, ele está cada vez mais voltado às causas sociais desde a década de 2000, né? Os personagens que você enumerou, o cadeirante, a personagem cega, e ele tem personagens experimentais para campanhas. Esses personagens ainda não saíram nas histórias efetivamente, mas ele fez uma campanha, uma edição especial para conscientização da epilepsia, por exemplo. E aquela moça que eu mostrei ontem no vídeo, Aline Botelho, que é contadora de histórias e que tem Tourette, ela fica atrás dele para que ele crie um personagem também com a síndrome para que adquira representatividade. Ah, ele vai criar. Vamos Ele torcer. ele adora essas coisas, pô. Bom, alguém quer falar alguma coisa já? Senão eu vou botar o áudio aqui. Eu vou começar pela minha conhecida, que é professora também. Então vamos lá, são 4 minutinhos, tá? Básica, atualmente lecionando inglês em turmas de primeiro segmento do ensino fundamental e português para turmas de sexto ano, penso no quão é necessária a discussão sobre a temática LGBTQIA+, nas escolas, quiçá desde a educação infantil, né? Acredito nisso porque assistimos todos os dias casos de preconceito e discriminação em relação às pessoas LGBTQI a mais dentro das escolas e o quanto isso muitas vezes prejudica o processo de aprendizagem dessa criança, desse adolescente, além, obviamente, do impacto desse comportamento hostil na saúde mental desses estudantes, né? Não devemos nos esquecer nunca, né, de que a escola é um espaço de formação social, né, um espaço de formação cidadã, e que além da família, nada mais justo que a escola seja o lugar de incluir essa temática nos projetos de educação, né? Que nos meus quase 15 anos de magistério, atuando no ensino fundamental e no ensino médio, vi e ouvi, né, presenciei situações de homofobia nos espaços escolares, o bullying acontecendo com homossexuais, né? E para mim é ainda mais preocupante como os professores encaram essas situações. Certa vez, para ilustrar, né, certa vez, diante de um caso de transfobia na época, né, com uma aluna trans, né, de 14 anos, lá no 8º ano, um professor comentou na sala de professores que o que mais o chocava naquela situação toda era como um garoto de 14 anos, o qual nunca, nas palavras dele, né, experimentou uma mulher, poderia dizer que é gay. E naquele momento fiquei revoltadíssima, né, sendo uma mulher lésbica também. Perguntei a ele se ele também experimentou algum homem antes de decidir ser hétero, né? O clima ali pra frente não ficou muito bom, né? Não recebeu muito bem a minha fala, mas isso me preocupou, né? Me acendeu um alerta, né? Porque o que esse episódio nos sinaliza? Não haverá uma abordagem plena desse assunto nas escolas enquanto não se trabalhar também essa questão na formação do professor. E pior ainda, o que acontece nas escolas? Existe um acordo, né, velado de não se abordarem temas, né, para nós extremamente necessários, todavia temas polêmicos, né, para a nossa sociedade, que sabemos muito bem que é baseada em um falso conservadorismo, né, para que não haja não vamos tratar desse assunto para que não haja embates entre as famílias, as escolas, os professores, né? Ou seja, quando somos autorizados, né, a falar sobre isso, precisamos ser genéricos nas nossas abordagens, falando sempre de respeito às diversidades, discriminação e preconceito, sem mencionarmos diretamente, sem darmos ênfase, né,
a diversidade sexual, as discussões sobre identidade de gênero, sobre homofobia, sobre transfobia e todos esses temas que estão dentro da questão LGBTQIA+, né? Seria muito mais interessante se pudéssemos discutir com essas crianças e esses adolescentes suas visões de mundo, suas dúvidas sobre esse assunto, né? Acho que promoveríamos assim uma cultura de respeito e valorização da diversidade muito maior, né? E entenderíamos e faríamos com que essas crianças, esses adolescentes, esses alunos entendessem muito mais o que é respeito realmente à comunidade, à diversidade, né, da comunidade LGBTQIA+. Hoje sou um homem cis, mais do que com orientação sexual, eu me digo com desejo sexual homossexual. E a partir da infância, dos 7, 8 anos, na década de 70, eu percebia que eu era um menino que tinha muita identificação com alguns atributos, né, algumas características destinadas ao sexo feminino, que eram ser mais gentil, mais educado, mais compreensivo, e tinha uma certa preocupação com os meninos que tinham que ser mais competitivos, mais agressivos, e isso foi crescendo, né, principalmente na escola, em que eu percebi essas diferenças, e no início da adolescência, enfim, havia aqueles encontros chamados de hi-fi, em que os meninos dançavam com as meninas, claro, e eu gostava, não tinha esse problema, não tinha uma rejeição em estar com meninas dançando, mas eu percebia que a minha atração era maior por meninos, mesmo namorando meninas, eu percebia que algo me incomodava, e como eu não conseguia tirar isso de dentro de mim, eu, com 15 anos, eu me lembro de algumas noites, eu já por uma orientação cristã e pelo que dizia-se na época que era pecado, que, enfim, eu pedia para acordar morto. Eu não pensava em me matar, mas que já que eu tinha aquela formação e que aquilo eu não conseguia tirar dentro de mim, eu pedia a Deus que me levasse. E eu acordava vivo, arrasado por estar vivo na mesma condição. Então eu fui vendo que eu me considerava uma pessoa boa, inteligente, com talento para algumas questões, e eu comecei a ver que eu tinha que procurar iguais para eu ver que, já que Deus não me levava, eu teria que levar a minha vida. E foi em guetos, alguns submundos nos quais eu corri alguns riscos, que eu pude encontrar pessoas iguais antes que alguma pessoa próxima a mim soubesse a verdade, que eu sabia que a partir dali seria algo definitivo na minha vida, como foi. E a partir daí eu tive que encontrar meus caminhos e com leituras, porque nunca tive oportunidade, por mais que minha família me amasse, não tinha informações na época para que eu pudesse ter um crescimento curtindo quem eu era, apenas fugindo dessa realidade, né? Me escondendo dessa realidade, me olhando no espelho e não me identificando. Eu tinha que esconder quem eu era, e isso me magoou muito durante muitos anos, até que eu pude acreditar mais em mim, gostar de mim como eu era e mostrar isso para o mundo. Mas foi uma experiência quase solitária. E aos poucos, claro, eu fui ganhando meus espaços, o respeito das pessoas, e me senti muito bem. E não, hoje eu posso dizer que eu sou liberto nesse sentido, e sou professor da rede pública, e primeiro e segundo segmentos, e eu percebo, né, muitas vezes que as crianças, quando bem pequenas, elas não têm muita preocupação com esse tipo de questão, elas se integram, e que esse preconceito
entre qualquer criança com características ditas diferentes, né? Como uma menina que tenha características ditas masculinas e meninos com características ditas femininas vão sendo colocados em determinados espaços de, sei lá, de rejeição, ou sofrem perseguições ou bullying conforme elas vão ficando mais velhas, pelo que o meio impõe. De uns anos para cá eu percebo que alguns jovens têm se colocado de uma forma mais espontânea nesse meio, têm falado mais sobre isso entre eles mesmos e às vezes há grupos que estão se tornando bem mais receptivos a tudo isso. E infelizmente, sem o contato, o respaldo, o acompanhamento de estudiosos, de pessoas que poderiam dar mais apoio, né? E discutir mais questões, inclusive relacionadas ao conhecimento do próprio corpo, dos próprios desejos e até mesmo doenças, né, sexualmente transmissíveis, a questão de meninas que engravidam, todos esses assuntos que poderiam ser abordados de uma forma tranquila, num espaço com pessoas preparadas, né, que seria dentro do espaço escolar, em que as crianças acreditam. Com grande parte eu vejo jovens também confiando, né, em lideranças estudantis, em professores, em profissionais, né, da educação de toda forma. E isso, infelizmente, não vem acontecendo. E se me perguntar se eu já tive oportunidade de tocar nesse assunto, não porque a disciplina que eu leciono não é diretamente ligada, mas o que eu procuro fazer não só com essa questão, mas todo tipo de preconceito, quando surge questão de racismo, machismo, homofobia, xenofobia, né, classismo, enfim, eu tento ser pontual, trazer o problema, o assunto, vamos dizer assim, da forma como aconteceu, de uma forma descontraída, sem acusações, sem tanto o agredido quanto o agressor. Eu tento trazer o assunto para todos, dessas questões que nós vemos na sociedade, como a sociedade termina em guerras, termina em confrontos, termina em, em atos de violência contra pessoas que estão vivendo coisas que são muito pessoais e muitas vezes não estão comprometendo a vida do outro e sofrem por preconceito. Uma outra questão importante a ser abordada é que quando nós falamos na questão sexualidade, em especial, né, a homossexualidade, é estranho como parece que qualquer pessoa que não seja homossexual ela esteja numa condição acima, ela não tem problemas, né? Ela não tem dúvidas, ela não tem questionamentos, porque, entre aspas, ela é considerada normal. E a pessoa que, que se sente, né, nessa condição homossexual, ela tem que mostrar coisas, ela tem que se apresentar, né? Ela tem que se colocar numa condição de que ela está sendo ou avaliada, ou julgada, ou compreendida, ou respeitada, ou, ou ser aceita, enfim. É como se fosse sempre uma concessão. E qualquer pessoa, ela pode estar com 1000 conflitos sexuais, mas o simples fato dela ser heterossexual a coloca numa posição superior. Ou seja, o que eu quero dizer é que discutir, né? Falar sobre educação sexual não é falar sobre problemas, sobre o problema do homossexual, o problema da menina que engravida ou do rapaz que, claro, ele participa do ato de gerar, né, uma criança sem conhecimento, como tudo isso não é conversado, né? Então isso não são problemas, são questões a serem conversadas e parar de determinar, no caso, quem tem o problema. Não existe o problema, existe um assunto a ser abordado,
com honestidade, com franqueza, com ciência, com conhecimento, e isso realmente não vem acontecendo. Senhoras e senhores, colegas. Isso foi numa sessão da CPI, esse é o Facuri, esse é o Contarato, tá? Depois vocês pesquisam qual foi toda a treta que aconteceu antes, tá? Eu acho até que eu vou avançar um pouquinho, mas deixa ele começar a falar. Muitas pessoas, quando eu tomei posse como senador da República, me perguntavam se essa casa me respeitava, se os meus colegas me respeitavam. E eu nunca titubeei. Eu sempre falei, todos têm um respeito, um carinho, admiração e deferência por mim, como deve ter por qualquer pessoa. Mas eu queria falar para o depoente, e eu não posso perder essa oportunidade, porque, senhor Otávio, dinheiro não compra dignidade. Dinheiro não compra caráter. Cursos não compra humildade, compaixão, caridade. Dinheiro, eu sempre pergunto, qual o tipo de imagem que eu vou deixar para os meus filhos? Qual o tipo de pai que eu vou deixar para os meus filhos? Eu amo a Mariana, que Deus me deu na pandemia, Deus nos deu, a mim e ao meu esposo, com muito orgulho. E não pense que para mim é fácil falar isso aqui, me expor. Não é fácil. Hoje eu sei muito bem o que é local de fala. Mas que tipo de imagem eu deixo para os meus filhos? Que tipo de imagem, enquanto pai, o senhor é pai, o senhor é casado, o senhor deixa para os seus filhos? O senhor vem aqui nessa comissão e fala que pauta a sua vida observando os princípios da legalidade e da moralidade. Aliás, isso é uma premissa do artigo 37. E eu queria que a secretaria exibisse 2 manifestações do senhor. Eu vou avançar um pouquinho, porque vai ter um problema no áudio, depois ele volta. A convocação para depor na CPI da Covid na próxima quinta-feira. Reafirmarei aos senadores... A partir daqui. O senhor tuitou o seguinte: recebi com naturalidade e tranquilidade a convocação para depor na CPI da Covid na próxima quinta-feira. Reafirmarei aos senadores o que amigos e ex-colegas de mercado financeiro já sabem, que minha conduta sempre foi e continuará sendo pautada pela transparência, legalidade e moralidade. Fala essa que o senhor hoje reproduziu aqui, ipsilíteres. E aí o senhor pegou um Twitter meu que, por um erro de grafia de rede social, o senhor fala isso. E aí que mais me admira, porque o senhor não é um adolescente. O senhor não é um adolescente. O senhor é casado, o senhor tem filhos. A sua família não é melhor do que a minha. E o senhor diz o seguinte: o delegado homossexual assumido talvez estivesse pensando no perfume de alguma pessoa ali daquele plenário. Exiba, por favor. O delegado homossexual assumido talvez estivesse pensando no perfume de alguma pessoa ali daquele plenário. Quem seria o perfumado que lhe o cativou? Eu sinceramente, senhor presidente, me perdoe, senador Omar, mas eu não consigo entender o que leva um ser humano que tem maioridade, e a maioridade é de 18 anos, o que leva o senhor tem filhos, qual a imagem, enquanto pai, enquanto esposo, enquanto cidadão, o senhor vai passar para os seus filhos? Isso é obedecer o princípio da legalidade? Porque o Supremo Tribunal Federal, tardiamente, o mesmo Supremo que o senhor defende para extinguir, criminalizou a homofobia, equiparando ao crime de racismo. Aliás, um dos poucos crimes que são considerados inafiançáveis e imprescritíveis. O senhor está obedecendo o princípio da moralidade? Qual o conceito de moralidade do senhor? Qual o conceito de legalidade? Qual a imagem que o senhor vai deixar para os seus filhos? O senhor pode ter todo o dinheiro do mundo. Eu tenho minha vida modesta e com muito orgulho, cuidando da minha família, com orgulho com meu esposo, com os meus 2 filhos, Gabriel de 7 anos, Mariana que fez 2. Mas eu quero que eles tenham a certeza de que eu lutei e vou continuar lutando
para reduzir essa desigualdade que há no Brasil. Porque se o senhor obedecesse o princípio da legalidade, o senhor saberia que no artigo 3º, inciso 4 da Constituição Federal, está expresso que um dos princípios, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é promover o bem-estar de todos e abolir toda e qualquer forma de discriminação. Toda e qualquer forma de discriminação. O senhor não é um adolescente. Então eu não poderia deixar de me pronunciar. Senador Contarato, De me pronunciar, por gentileza. desculpa o desabafo, mas lamentável ler isso, lamentável. E digo para o senhor que está aí à frente, que disse que tinha orgulho de ser brasileiro, eu falo que eu tenho vergonha de ter você como brasileiro, depois disso daí. Senador Contarato, meus sentimentos aí, e conte comigo sempre na luta contra pessoas que agem com esse princípio baixo e vergonhoso. Obrigado. Desculpa mais uma vez estar aqui, senhor presidente Omar, perdão, e obrigado pela oportunidade de estar falando, senador Renan. Eu só queria falar para vocês que é muito difícil a gente ter, e eu queria que o depoente prestasse um pouco de atenção, por gentileza, porque eu tenho todo respeito ao senhor, porque aprendi pelos meus pais, que era motorista de ônibus, que minha mãe é semi-analfabeta, que a gente tem que respeitar as pessoas. Eu aprendi, senhor Otávio, que a orientação sexual não define o caráter, que a cor da pele não define o caráter, que o poder aquisitivo não define o caráter. Eu aprendi isso. E eu fico muito triste, sabe por quê? Porque isso é o típico do ser humano em que passa uma imagem e eu fico me colocando no lugar dos seus filhos. Isso vai ficar registrado aqui no Senado Federal ad infinito. E você não sabe como é que é difícil para mim expor a mim, minha família e meus filhos aqui num momento tão delicado como esse. Mas é necessário isso para que outros não sofram o que eu estou sofrendo, porque se o senhor faz isso comigo como senador da República, imagine num Brasil que mais mata a população LGBTQIA+. Então o mínimo que o senhor deveria fazer é pedir desculpa não só a mim, a toda a população LGBTQIA+, a toda a população. Assim como Martin Luther King teve um sonho, eu também tenho um sonho. Eu sonho um dia em que eu não vou ser julgado por minha orientação sexual. Eu sonho um dia em que meus filhos não serão julgados por serem negros. Eu sonho um dia em que minha irmã não vai ser julgada por ser mulher e que meu pai não será julgado por ser idoso. Esse dia ainda não chegou, porque o senhor é o típico da pessoa que retrata muito bem esse presidente da República, que fala na família tradicional, mas a minha família não é pior do que a sua. Porque a mesma certidão de casamento que o senhor tem, eu também. Essa é a fala do Fabiano Contarato que eu queria mostrar. Tenho. Que fala na pátria, que fala na legalidade, que fala na moralidade, mas o senhor é o principal violador dessa legalidade e moralidade. Que fala em Deus, acima de todos. Deus está no meio de nós. Então eu fico assim, eu não poderia deixar de fazer esse registro e de requerer à presidência que seja remetido cópias dessas postagens, senador Omar, à Polícia Legislativa, para que apure o crime de homofobia praticado por esse depoente aqui. Na certeza de que nada não vai ser responsabilidade penal, não vai ser responsabilidade civil, não vai ser nenhuma responsabilidade administrativa, que vai tirar a dor que o senhor me causa, que o senhor me ocasionou. O senhor nunca me viu, o senhor nunca conheceu minha família, o senhor não conhece meus filhos, mas nada te dá direito de fazer o que o senhor fez. Porque essa dor é incomensurável. Não tem dinheiro que pague isso. Mas eu estou expondo, mais uma vez, minha família, meus filhos, meu esposo, para que outros não passem pelo que eu passei. Muito obrigado, senhor presidente. Senador. Bom, depois, para contextualizar, ele vai pedir desculpas e tal, não sei o quê, mas eu tenho minhas dúvidas se ele realmente reconheceu o erro, né? Enfim. Pessoal, eu tenho só mais um áudio aqui, mas ele dura 9 minutos, eu acho melhor eu caminhar para o final. Para mim, esse foi o depoimento mais tocante, mais foda de toda essa CPI, entendeu? Isso
É muito triste ver que a gente está num país que tem gente que se comporta assim. E é o que ele falou, se ele faz isso com o senador da República, o que ele não vai fazer com qualquer pessoa lá na favela, lá na comunidade, no ônibus, no metrô, no meio da rua? E a gente está cansado de ver isso. Toda semana tem alguém batendo alguém, matando alguém. E eu falei lá no início, lembra do meu primeiro slide, não é para tratar só a comunidade LGBTQIA+, tem que mexer com as mulheres também, com os negros, com os povos originários, com os quilombolas, porque é uma intersecção muito grande. E eu, sinceramente, eu não sei como a gente pode mexer com isso se não começar na escola, se não começar na universidade. Eu sempre que posso, porque a minha disciplina não permite 100% disso, eu dou uma tradução para fazer sobre um tema desses. A gente leva uma coisa, mas eu nem tenho muita opção com um cronograma restrito. Agora, enquanto a gente não investir na educação, na minha humilde opinião, eu tô saindo, eu tô já velho, não só de profissão, mas de idade. Mas eu acho que caberia aos jovens levar essa discussão para frente. A gente tem que trabalhar na escola, tem que começar lá de baixo, porque esse tipo de coisa não pode acontecer. Um negro não pode ter medo de sair na rua para levar tiro de policial, que tem muito policial honesto. Tem sim, eu conheço alguns. Entendeu? Eu conheço, tem muito militar honesto, eu conheço alguns, mas infelizmente a gente ainda se depara com determinadas atrocidades que são cometidas por gente de poder, né? Sem falar de gente de poder do dinheiro, né? Então eu não vejo alternativa, sinceramente. Eu passei a minha vida inteira dando aula, eu não vejo alternativa de mexer com isso se não começar na escola, se não começar no fundamental. Porque se depender de política pública, especialmente, bom, talvez em 2022 a gente mude alguma coisa, mas se depender de política pública, se depender de família, não pejorativamente, mas até agora não vi grandes progressos, né? Então, se a escola não se mexer, se a universidade não se mexer, se a formação de professor não se mexer, sinceramente, eu não vejo como a gente sair disso antes de 500 anos. Então, eu só queria deixar para vocês, é um trabalho que me interessa muito, né? Eu venho lendo muito a respeito disso, conversando com muitas pessoas a respeito disso, e a conclusão que eu cheguei de todos esses estudos é que é na escola que a gente poderia tentar começar a mexer com isso, né? E como eu sou dos quadrinhos, eu acho que os quadrinhos têm muito a oferecer, como a literatura tem muito a oferecer. Se vocês forem para a Amazon agora, tem muito livro LGBTQIA+, gratuito no Kindle. Então, você pode trabalhar com a literatura, você pode trabalhar com notícia de jornal, você pode trabalhar com o que você quiser, mas vai começar de onde? Vai começar de cima ou vai começar de baixo? Eu acho que tem que começar dos dois lugares. Mas, para mim, a grande solução, os grandes problemas crônicos desse país, que estão ficando mais crônicos nos últimos 3 anos, é a escola. Se não for a escola e a universidade, a gente vai continuar no negacionismo, vão continuar tirando verba da ciência, das universidades, fechando universidade, e a gente não vai para lugar nenhum. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar. Evidentemente que a minha maior mensagem, né, todo mundo já deve ter visto que é esta daqui, que se depender de mim, né, isso não vai passar. O que eu puder fazer, eu vou fazer para evitar isso, tá? Pessoal, agradeço, foi tempo pra cacete. Quem tiver alguma pergunta, alguma coisa, estou à disposição. E isso amanhã ou depois está lá no meu site, eu vou colocar aqui no chat. Brigadão, valeu. Parabéns, Zé, obrigado. Foi tempo pra caramba, mas eu acho que é necessário. A gente precisa, como eu tenho usado nos outros dias, repercutir essas questões sempre, né?
E eu não acho que são palavras ao vento, eu acho que são palavras que repercutem, que mexem. Aqui a gente repercutiu com quase 60 pessoas ao todo, né, de quem entrou, quem saiu, quem caiu, quem ficou. Eu acho que vale a pena. Muito obrigado. Hoje foi um dia muito rico, a gente começou falando de TikTok na educação, alunos surdos em sala de aula, adaptação como estratégia de tradução, e terminamos com essa apresentação do Zé. Muito bom. Muito obrigado, Zé, por tudo. E eu não sei nem o que falar, que eu fico emocionado com muita facilidade nessas apresentações. Enfim, eu tenho que buscar outras pessoas para apresentar a semana acadêmica. Alguém tem alguma pergunta? A gente tem uns 5 minutinhos aqui. Está todo mundo cansado, cara. O pessoal está cansado, mas tem bastante elogio aqui, Zé, para você. Quem não colocou Obrigado, ainda, obrigado. coloque. Obrigado.